vai ser desfrutando das promessas de Deus. Repita comigo assim, vamos lá? Desfrutando das promessas de Deus. Aleluia! Amém? Então, igreja fervorosa diz amém, amém? Glória a Deus. Então, desfrutando das promessas de Deus. Eu quero ler aqui um texto de Hebreus 11, no versículo 8. Hebreus 11, 8, diz assim, Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aleluia! Amém. Coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, cremos, meu Deus amado, pela fé, como Abraão creu, ó Deus, porque ele, sendo chamado, somente obedeceu o chamado do Senhor. Nós cremos que fomos também chamados para receber as promessas do Senhor, para adquirir a terra, para prosperar, para avançar, para crescer. Ó Deus, nós cremos na promessa do Senhor. E Abraão, indo, ele foi para um lugar para receber a herança de Deus. Nós cremos também na herança do Senhor Jesus Cristo, que já foi entregue para nós. Por isso, Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele foi porque creu pela fé, e nós assim queremos crer também, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero dizer que nesse livro, nessa epístola, do autor de Hebreus, ele coloca aqui uma lista de heróis da fé. Hebreus 11 vai falar de homens de fé. E aqui, a epístola aos Hebreus, capítulo 11, ele menciona os heróis da fé, homens que não somente acreditaram nas promessas de Deus, mas também que desfrutaram em vida aquilo que Deus prometeu para eles. Então, nesse texto de Hebreus que nós vemos primeiro o autor lá no Hebreus 11:1, nós falamos do 8, mas ele fala ali sobre Abel, que entregou a sua melhor oferta pela fé. Abel foi colocado como um herói, como um homem de fé. Por que ele foi colocado como um homem de fé? Porque a primeira oferta dada, entregue pelo homem, está escrito que foi através de Abel, uma oferta agradável. Caim, você sabe, que deu o que sobrou do fruto, mas Abel deu das primícias. Então nós vemos que ele teve fé para ser um homem que honrou a Deus, conforme o nosso irmão Alex colocou aqui. Então Abel honrou a Deus. E nós vemos que depois dele temos a vida de Noé. Noé construiu uma arca, mesmo sabendo que nunca havia chovido sobre a terra. Deus falou: Noé, constrói uma arca, porque vai chover. Mas como assim? Nunca houve chuva. Mas ele, pela fé, construiu. E muitos zombavam de Noé quando estava construindo a arca. Aí nós vemos que depois disso chega em Abraão. Então, conforme o texto aqui, Abraão não somente saiu da sua terra, Deus chamou ele, e ele não somente saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e ele foi herdar uma terra, e ele não sabia onde era essa terra, mas existia. Ele sabia que pela fé essa terra existia. E ele também, nós vemos que ele levou
Abraão, por que Abraão é um homem de fé? Porque ele obedeceu a Deus, ele saiu para peregrinar sobre o deserto, crendo na promessa de Deus. E ali ele também creu, porque ele já estava avançado de idade, mas Deus prometeu para ele que ele seria um homem, um pai de multidão. Então, ali também nós vemos um grande motivo de fé de Abraão, quando ele levou o seu único filho para ser sacrificado a Deus, mesmo sabendo que não havia mais dele ter uma possibilidade de ter outro filho. Ele, ali no coração dele, ele entregou o seu filho, e os irmãos conhecem o texto, conhecem a história, que Deus poupou enviando um cordeiro ali para ser sacrificado no lugar de Isaac. E conforme nós vamos lendo, discorrendo esse livro de Hebreus, né, falando sobre os heróis da fé, nós encontramos também Sara, né? Sara, uma mulher também que está colocada nesse livro de uma mulher de fé. E nós vemos Isaac também, que ali ela gerou Isaac com 90 anos de idade. Então aquela mulher, a Bíblia fala que ela já não tinha mais o costume de mulher, pareção. Quer dizer, ela já não tinha mais o costume de mulher. Então os irmãos sabem que isso é impossível uma mulher, quando ela, depois que ela entra na menopausa, de ela engravidar novamente. Então ela já não tinha mais esse costume. E a Bíblia fala que ela gerou mesmo assim. Amém, amados? Amém. E nós vemos que isso vai se espalhando. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 32, a gente vê, e que mais direi? Hebreus 11, 32, que mais direi? Fartar-me-ei o tempo de Gideão. Quer dizer, Gideão pela fé venceu grandes exércitos com 300 homens, 300 soldados. Falando de Baraque, fala de Sansão, fala de Jefté e de Davi, de Samuel, dos profetas. No 33, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, está falando de Daniel e outros, né? No 36, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Está falando sobre os apóstolos, sobre os discípulos, que pela fé eles continuaram crendo na promessa de Deus, no propósito de Deus. Então, nós também, amados, isso sem falar de Raabe e outras pessoas no Antigo Testamento que foram homens de fé. E nós vemos também aqui, lendo Hebreus 11, nessa lista de heróis de fé, né, a gente ver aqui que nós também podemos fazer parte dessa lista. Amém, irmãos? Amém. Você pode fazer parte dessa lista dos heróis da fé também. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem que é possível, né? Não somente receber as promessas que Deus tem para a nossa vida, mas também viver dessas promessas em vida. Então, mesmo sabendo que muitos desses heróis na fé, alguns morreram, não adquiriram a promessa ali no tempo de vida, mas por causa deles, hoje nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus por causa daqueles homens, porque eles tinham fé que isso iria acontecer. Amém, amado? Então nem todos tiveram tempo de vida para desfrutar das promessas, mas se hoje nós podemos viver das promessas, foi porque um dia algum desses heróis da fé permaneceram firmes e convictos nas promessas de Deus. Eu creio que essa igreja irá avançar nessa cidade. Às vezes eu não vou ver isso, mas muitas pessoas vão ver essa igreja, os nossos filhos, nossos netos, vai ser uma igreja poderosa aqui. Nós precisamos acreditar nas promessas dele. Então eu quero dizer que o autor de Hebreus, se ele estivesse escrevendo hoje essa epístola, será que o meu nome, será que o teu nome estaria incluído nessa lista de heróis da fé? Agora, o que faz de nós estarmos incluídos, que esses homens foram incluídos? A raiz para adquirir essas promessas, tudo depende do que, irmãos? Da nossa fé.
A fé é a convicção, a fé é certeza de que nós não estamos vivendo um evangelho para somente receber as promessas, mas a fé faz com que nós venhamos viver, estar vivendo o evangelho, não somente por causa das promessas, como se ainda elas não aconteceram. Precisamos acreditar que já estamos vivendo as promessas enquanto caminhamos no evangelho, amém, amados? Nós já estamos vivendo, mesmo que ainda não estamos vendo nada pelos nossos olhos, mesmo que você não está enxergando, mas você precisa acreditar. Fé é você acreditar naquilo que Deus já colocou na sua vida. Então, tem duas coisas que podem ocorrer na vida de um cristão. Uma que só vive, aquele cristão que só vive sonhando com as promessas, e outro que já vive essas promessas como se elas já se cumpriram. Então, que tipo de cristão você deseja ser, irmãos? Aquele que vive por vista ou aquele que vive por fé? Eu quero ser aquele que vive por fé. Aleluia! Eu não estou vendo, mas pela fé eu já tomo posse. Amados, então eu quero primeiramente aqui dizer que nós precisamos, mesmo que você não está enxergando, nós precisamos desfrutar das promessas que já foi entregue por nós. Romanos capítulo 4:16, olha só o que diz Romanos 4:16. Portanto, é pela fé, olha só, irmão, é pela fé, repita comigo, é pela fé. Então, é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Amados, Abraão creu nas promessas antes que houvesse a lei de Moisés. Os irmãos sabem que Moisés foi bem depois de Abraão. Abraão deu dízimo porque era lei? Não. Abraão deu dízimo a Melquisedeque pela fé. Ele foi um homem de fé. Ele entendeu o propósito de Deus. Então, nós vemos que Abraão, ele foi um homem que viveu totalmente a graça. Ele sabia que não merecia nada de Deus, mas acreditou que poderia receber as promessas. Abraão é conhecido como pai da fé. Foi por causa dele que ele tocar o coração de Deus, e que dele veio um povo, e que nasceu Ismael, que são hoje, você pode ver que até esses árabes, vai lá, agora em pleno deserto, lá em Catar, nessa cidade, em pleno deserto, o povo vivendo mil maravilhas lá em pleno deserto. Você sabia que são descendentes de Abraão? É o povo ismaelita, filho de Abraão com Agar. Os árabes estão vivendo lá prosperidade em Dubai. Quem aqui gostaria de ir para Dubai? Irmão, se você não levantou sua mão, você não sabe das maravilhas que é lá, viu? Maravilhoso, lugar maravilhoso. Não para morar às vezes, mas para você dar um passeio, deve ser coisa linda, linda, linda. Então, amado, eu quero dizer que Abraão, ele é conhecido como pai da fé. E este homem, Abraão, ele foi através de Abraão que a fé foi manifestada ao povo escolhido de Deus, que veio da posteridade de Abraão, quer dizer, da descendência de Abraão, quer dizer, a sua descendência. Então, agora é ele que é o autor da fé? Não, ele é o pai da fé. Mas quem é o autor da fé? Jesus, isso, ele é o autor. E Jesus veio antes de Abraão. Antes de Abraão existir, Jesus já existia. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 2:
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe está proposto, essa alegria, essa fé que Jesus tem, está proposta para aqueles que querem. Então, por quê? Porque ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! E a Bíblia fala que nós também, quando Cristo morreu, nós também no mundo espiritual nós fomos assentados com Cristo. Aleluia! Você está em questão de posição, você não está aqui embaixo, você está lá em cima com Cristo. Aleluia! Amados, o reino de Deus é a maior promessa. O que Jesus conquistou na cruz? Jesus, ele é rei, ele reina, é o nosso reino, e Jesus trouxe para nós vivermos o reino dele, e viver essas promessas, não está ligado só na Nova Jerusalém, lá que você está aqui vivendo, sofrendo, para até chegar o momento de você partir para Deus e viver a vida abundante lá na Nova Jerusalém. Não, você pode viver o reino de Deus aqui nessa terra também, amém, amado? Aleluia. Você pode viver as promessas de Deus. Abraão viveu essas promessas em vida, porque creu no Senhor, e nós também podemos viver essas promessas, se crermos também no Senhor, porque sem fé, como diz Hebreus, é impossível agradar a Deus, não é verdade? Que diz lá Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que busca. O que é galardoador? Aquele que recompensa. Quem quer recompensa de Deus aqui? Amém, amado? Então Deus vai recompensar não só no céu, vai recompensar aqui também. E só podemos viver as promessas de Deus se o reino de Deus estiver entre nós nessa vida, conforme Jesus diz: o reino de Deus está entre vós. Então viver na terra prometida é viver em paz, é viver comendo o melhor dessa terra, é desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz. Precisamos entender o que é o reino de Deus, como podemos viver o reino de Deus. Então, como as nossas promessas, será que elas estão vinculadas com o reino de Deus? Olha o que diz lá em Romanos capítulo 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aleluia. Em Romanos, aqui Paulo descreve que viver o reino de Deus, você precisa saber o que é o reino de Deus. Viver o reino de Deus não é primeiramente desfrutar o materialismo, não é ser materialista, não é comida, não é só bebida, não é só satisfação da carne, mas sim viver uma vida de justiça, porque Cristo te justificou, uma vida de paz, porque Ele é o príncipe da paz, uma vida de alegria, porque Ele é o Senhor, que renova as nossas forças. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer quando nós estamos no Senhor, e essa alegria é no nosso espírito. Então, como podemos sentir, como podemos contemplar, como podemos viver essa experiência, essa aproximação de Deus e viver o reino de Deus, amado? Lucas capítulo 17, no versículo 20, olha o que diz: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Irmão, se o reino de Deus está entre vós, e Jesus reina, Jesus tem a bênção de tudo, nós podemos viver as promessas aqui. Aleluia. Então, para vivermos essas promessas, precisamos crer, e isso provém de fé. Precisamos crer
no nosso interior, porque não está no exterior, está dentro de nós, que já está consumado, que Cristo te deu tudo, te fez mais do que vencedor. Existem aqueles que têm promessas, e existem aqueles que desfrutam das promessas, e isso tem uma grande diferença. Eu quero só ilustrar aqui para os irmãos qual que é essa diferença daquele que tem promessa e daquele que desfruta das promessas. Eu vou dar uma ilustração aqui. Vamos supor que você está participando, indo num velório, e ali um homem começa a chorar sobre aquele defunto, sobre aquele companheiro, aquela pessoa ali que partiu. Aí ele olha para aquela pessoa que está sendo velada, e ele começa a chorar e dizer: nossa, ele tinha tantos sonhos, ele contava para mim seus sonhos, seus planos, tudo o que ele queria fazer, mas ele não conseguiu. Ele queria conquistar, mas ele morreu antes, ele não conseguiu. Que pena que essa pessoa morreu tão cedo. Quantos sonhos ele tinha, mas ele não conseguiu viver. Então esse é a pessoa que ele tinha sonhos. Agora, qual a diferença daquele que tem sonhos e daquele que já vive os sonhos de Deus? Então, tem aquele que tem as promessas de Deus e tem aqueles que vivem as promessas. Então, agora vamos colocar aqui um segundo velório. Agora já é outro velório. Aí, de repente, aquele homem que está ali sendo velado, aquele que tinha muitos sonhos, mas não realizou o seu sonho, né? Aí, aquele irmão, nossa, que dó desse irmão, um grande homem de Deus, mas não conseguiu realizar seus sonhos. Seus filhos, infelizmente, olha, ele tinha o desejo de sair das drogas, mas continua nas drogas. Ele tinha ali suas contas ali atrasadas, queria pagar, mas não conseguiu. Então, sua vida conjugal, que pena desse irmão. Ele tinha uma promessa de uma vida saudável, mas a vida dele está complicada ainda. Então, você vê que esse homem já morreu e não desfrutou das promessas. Agora, olha a diferença no velório de um irmão que não só tinha promessa, mas que viveu as promessas. Aí o mesmo homem no velório chorando, o defunto dizendo: oh, eu choro, mas eu choro de alegria, porque esse é um homem que eu me inspiro. Vai em paz, meu irmão, você é um espelho para todos nós. Quantas vidas você ganhou para o reino de Deus? Você realmente viveu o reino de Deus. Seu casamento era uma bênção, sua casa era uma bênção. Olha, você fez tantas coisas para Deus. Você é uma inspiração para todos nós. Então, nós vemos aqui dois casos: um que tinha promessa e um que vivia a promessa. Qual desses dois homens você quer ser nessa vida? Aquele que tem somente uma promessa ou aquele que vive a promessa de Deus? Amados, eu quero dizer que nós precisamos crer que pela fé Deus já te fez vencedor. Você já conquistou na cruz. Tudo é direito seu, é direito nosso, é nossa herança. Nós precisamos tomar posse disso, amém, irmão? Então, às vezes, pode até algum irmão falar: o pastor Carlos é doido. Nossa, meu Deus, nem passou a pandemia ainda, nem sabe se vai vir a terceira onda, está partindo aí com o desafio de um aluguel maior. Irmão, Deus que dá o cavalo e dá água no cavalo, amém? Deus que te dá água, Ele vai te ajudar, Ele vai prosperar, eu creio. Eu creio que as vendas do bazar vai aumentar, no nome de Jesus. Então eu quero que os irmãos me ajudem a colocar lá na Feira do Rolo, Três Corações lá, tá bom? O cartazinho do bazar, para vir muitos irmãos comprar, porque vai chover de empresário doando roupa para nós. Nem vem aqui, nós vamos pagar esse aluguel brincando. No nome de Jesus, é pela fé, amém, irmão? Nós precisamos crer. Amado, e segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, que além, amados, de você precisa aprender a desfrutar das promessas de Deus. Não é só ter a promessa, é desfrutar das promessas.
eu também quero dizer que você precisa abraçar o tempo oportuno. Amém? Aleluia. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, de qualquer maneira, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, Aleluia. para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, glória. Você tem o favor de Deus, você tem, porque você está amado no trono da graça. Se você não está, procura se achegar. Cheguemos, pois, com confiança. O autor de Hebreus diz que nós precisamos nos achegar ao trono da graça, que também podemos dizer chegar ao trono do favor de Deus, ser favorecido. Você precisa entender que você é favorecido. Amados, eu tenho o favor de Deus. Você precisa ter que você tem o favor de Deus. Então creia, acredite, porque você vai alcançar pela misericórdia essa graça para você ser ajudado no momento oportuno. O que é o momento oportuno? No momento certo. Creio que essa ajuda, ela não vem de baixo, essa ajuda, ela vem de cima, onde se encontra o trono da graça. O trono está na onde, irmãos? Em cima. É o trono. Jesus está sentado nas regiões celestiais, à direita do Pai. Então nossa bênção está onde Cristo está, e onde também nós devemos estar, assentado com Ele. Então estar assentado com Cristo é posição. Você precisa, eu já falei, você precisa acreditar que você já é vitorioso, e não vamos perder o tempo oportuno. Aí Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, que ele seria pai de nações, ou pai de multidão. Mas para isso Abraão teve que abrir mão da sua terra, abrir mão da sua família, e ir para a terra onde Deus chamou ele. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão? Tinha, mas ele teve que ter algum sacrifício na sua vida. Olha lá, Gênesis 17:5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. Ele nem era ainda pai de muitas nações, nem filho tinha, mas Deus falou para ele: te tenho posto. Presta atenção, Deus já te pôs uma posição de vitória. Oh, aleluia. Então, aí ele diz: te farei frutificar grandiosamente. Quem acredita que isso vai acontecer na sua vida nesse ano 2022? Glória a Deus. Te farei frutificar grandissimamente, te farei nações, e reis sairão de ti. Olha, quantos reis não saíram da vida, da família, da descendência, da posteridade de Abraão, irmão? Então, mas antes de Deus chamar Abraão, eu creio que Deus já havia chamado outros descendentes que veio antes de Abraão, muitos que não deram ouvido. Se você ler lá Gênesis capítulo 10, no versículo 1, diz assim: está, pois, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Os irmãos sabem que Deus achou graça em Noé, mandou ele fazer a arca, como ele está lá nos Heróis da Fé. Ele fez uma arca sem saber que ia chover, e dali Deus inundou tudo e morreu a humanidade toda. Então começou uma nova vida, um novo ciclo de vida através de Noé. Mas o que aconteceu? Nasceu Noé, teve Sem, Cã e Jafé, nasceram filhos e filhas, o povo cresceu, mas aí entrou a desobediência de novo, através de um homem chamado Nimrod, lá em Gênesis capítulo 11. Esse homem chamado Nimrod, ele fez uma grande torre para querer então que o povo vivesse só ali. Mas era a promessa de Deus que o povo se unificasse num só lugar, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 1, 28, Deus os abençoou, eles disse: frutificar
frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitar, quer dizer, é para ficar num lugar só? Não, é para se espalhar. Mas depois de ter passado o dilúvio lá em Gênesis 11, por algum tempo, a humanidade, por mais uma vez, se corrompeu, desagradando a Deus, querendo formar um povo em um só lugar, né? Igual onde surgiu a Torre de Babel, onde Deus teve que ali confundir as línguas, por causa, né, de um homem que eu falei aqui chamado Nimrod, que queria unificar uma só nação. E nós vemos em Gênesis 11, no versículo 8, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar aquela cidade. E ali Deus então confundiu as línguas, e hoje nós temos o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o chinês, um monte de coisa, porque Deus queria espalhar mesmo várias nações. Porque qual era a promessa de Deus? Tinha na vida de Abraão pai de várias nações. Então, amado, depois deste acontecimento, aí veio, depois dessa que Deus espalhou as nações, através do povo ali que estava formando uma torre, para chegar ao céu e unificar um só povo. Depois dali veio, conta-se a genealogia, né, de um dos filhos de Noé, que é a geração de Sem. E da geração de Sem, passaram-se 9 gerações para chegar até Abraão. Olha só, eu acredito comigo que Deus não chamou somente Abraão para adquirir as promessas. Eu acredito que Deus já começou desde o primeiro lá. Depois que ele espalhou, Deus queria dar continuidade da promessa dele. Mas ali, em Gênesis 11, capítulo 10, conta a geração de Sem, que Sem gerou a Farxate. Eu vou somente aqui falar de algumas das gerações, não vou ler tudo, porque são muitos capítulos, versículos, aliás, mas aqui diz que Sem gerou a Farxade, depois a Farxade gerou a Selá, depois gerou a Éber, depois gerou Peleg, depois gerou Reu, gerou Serug, gerou Naor, que era o vô de Abraão, que depois gerou Terá, que era o pai de Abraão, e depois Terá gerou Abraão. Até chegar a Abraão foi 9 gerações. Eu creio, irmão, que Deus estava querendo, olha, sai da sua terra, sai da sua terra a Farxade, vai para a terra. Mas ali não aconteceu. Depois chegou em Selá, Selá, sai da tua terra, vai para a terra lá que eu te mostrar. Ninguém, nem Éber, nem Peleg, nem Reu, nem Serug, nem Naor, nem o pai de Abraão, Terá. Aí Abraão, com 75 anos, estava quase passando batido também, já ficando quase velho, já 75 anos. Aí ele ouve a voz de Deus. Ele dá ouvido para receber das promessas de Deus. Amado, presta atenção aqui. Você pode perder no momento oportuno se você não ouvir a voz de Deus. Então presta atenção que Deus quer passar para a tua vida, senão você vai perder. Daqui a pouco você está com 50, 60 anos, acabou tudo, não dá tempo de você fazer mais nada. Então, eu creio aqui, olha o que diz Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí em Gênesis 12, 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha só, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Quantos anos ainda? Quem sabe Deus chamou Abraão com 17 anos, não foi, com 18 anos, com 20, com 25, quando chegou com 75. A última vez, Abraão, vai ou não vai? E Abraão deu ouvido e foi. E ele saiu de Arã. Então eu creio que temos tempo oportuno para todos, né? Assim como teve tempo oportuno para todos os descendentes de Sem, mas nenhum deles deram ouvido à voz de Deus. Eu creio que Abraão, ele entendeu o tempo oportuno. Se você entender, você vai viver o melhor dessa terra. E diz no texto que Abraão viveu por muitos anos
farto de vida, aleluia, e viver o melhor dessa terra. Quer dizer, ele não morreu somente tendo uma promessa, porque ele tinha o sonho de ter um filho, ele teve. Ele teve o sonho de ter uma grande família, ele teve. Ele foi pai de multidão, sim ou não? Foi pai de multidão e é pai de multidão. Então, Deus não quer que só venhamos viver a esperança de receber, de desfrutar as promessas que Ele nos deu. Deus quer também que possamos viver as promessas dele nessa terra. Então, vou dar aqui uma outra ilustração para os irmãos de um certo fazendeiro. Ele chamou o seu empregado, aquele empregado mais leal. Ele tinha muitos empregados, mas ele pegou aquele empregado mais um dos fiéis dele, e ele desafiou aquele empregado e disse assim: olha, eu quero desafiar você a casar com minha única filha e herdar toda a minha herança. Só que para isso você precisa fazer uma coisa, só uma coisa, uma única coisa. Aí ele falou: pois não, meu senhor, o que eu preciso fazer? Eu vou soltar ali 3 cavalos na porteira, e você precisa pegar no rabo desses cavalos. Só isso. Ah, só isso? Vai dar tudo a fazenda? Casar com sua filha? Não. Então, ele foi todo confiante lá para a beira da porteira, e quando o senhor abriu a porteira, o fazendeiro abriu a porteira, passou o primeiro cavalo, mansinho, cavalo passando, ele falou: não, se eu pegar nesse rabo desse cavalo aqui, vai ter nem graça, vou até deixar isso passar, vou pegar no rabo dele. E o cavalo passou por rabão lá, e ele não pegou. Aí falou: agora pode passar o próximo cavalo. Então o chefe dele: olha, você já deixou o primeiro passar, vou soltar o segundo. Quando o segundo passou que nem uma bala que ele nem viu. Nossa, meu Deus, cadê o cavalo? O cavalo passou correndo, que ele não conseguiu nem ver o cavalo direito. Ah, agora pode soltar o terceiro, porque o terceiro eu pego. Aí o terceiro não tinha rabo. Como é que ele ia pegar no rabo? Então, o que eu quero dizer, irmãos? Às vezes Deus te dá a oportunidade, na hora certa, no tempo oportuno, e você não abraça. É hora de abraçar. É hora de viver as promessas de Deus. Deus está te dando promessas desse ano. Agarra. Não deixe passar. Pega as promessas de Deus e viva como o melhor dessa terra. Desfrute das promessas de Deus. Não olhe para o sentimento, não olhe para trás, olhe para frente, porque Deus não anda para trás, Deus só anda para frente. Você vai andar para frente, você vai desfrutar das promessas de Deus. Nós vamos viver o melhor ano. A congregação aqui, 3 Corações, nós estamos aqui há 8 anos, irmão, mas nós vamos viver o melhor. Você crê, pela fé você vai viver o melhor, em nome de Jesus. Amém, amado? No nome de Jesus. Então, eu quero dizer aos irmãos, encerrando esse culto aqui, você que assistiu essa live, não perca o tempo oportuno. É momento de aceleração, é momento de avançar. Como podemos viver as promessas de Deus, amados? Se acharmos que o ano nem começou e tudo já está dando errado devido a algumas circunstâncias negativas. Ah, já comecei o ano da tribulação, eu acho que esse ano vai ser pior, eu acho que vai ser assim, vai ser assado. Amados, não creia nessas palavras do diabo. Como podemos viver as promessas de Deus se a nossa fé está lá embaixo? Sendo que Abraão, ele é o pai da fé, mas nós somos herdeiros da promessa. A mesma promessa que Deus prometeu a Abraão, nós também temos a promessa de Deus. E o Senhor Jesus, Ele é o autor da fé. Quem tem Jesus tem tudo, tem fé. Ele pode partir para cima, que Ele vai vencer. Então hoje você tem que tomar uma posição. Toma uma posição. Levante a sua cabeça. Não fique olhando para os anos que se passaram. Levante a sua cabeça. Erga, toma uma posição na sua vida. Uma posição é saber que você tem promessas de Deus. Todos nós temos promessas de Deus. E a outra é saber que você não só tem promessa, mas também você viverá as promessas nesse tempo oportuno, em nome